pessoal, nosso primeiro bate-papo pós-ano novo. Então eu quero desejar a todos um feliz 2021, cheio de realizações, saúde, prosperidade e muita, mas muita espiritualidade interna. Que possamos nesse 2021 desenvolver nossas potencialidades em todos os sentidos. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre os desequilíbrios emocionais e seus reflexos espirituais. Para que a gente possa começar esse nosso pequeno bate-papo, eu vou fazer uma pequena abertura, muito breve, muito rápida, apenas com o intuito de acalmar um pouquinho os nossos corações, porque muitas vezes a gente... eu vou assistir lá o vídeo, né? Vou assistir a apresentação e a gente está um pouquinho agitado com algumas problemáticas do dia a dia e acaba podemos não absorver. Da mesma forma, nós, para que possamos expor o conteúdo, necessitaríamos de um pouquinho também de calma. Vou colocar a música do começo. Pronto. E assim, convido todos a cerrar os seus olhos, elevar o pensamento ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, para agradecer esse momento que estamos passando, pois esse momento está nos oferecendo profundas reflexões e a cada um retirar desse momento e dessas reflexões, retirar algo que venha contribuir para a nossa evolução espiritual. Agradecer aos amigos da espiritualidade que estão aqui presentes, a participação deles tanto na nossa reunião como na nossa vida. Agradecer a Maria, que nesse momento tão difícil do planeta, ela está trabalhando mais do que nunca em prol a toda a humanidade. Senhor Jesus, que os seus ensinamentos, também mais do que nunca, possam adentrar dentro do nosso ser e nos transformar de verdade, de dentro para fora, modificar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, pois ainda somos seres pequenos em evolução, mas com grande vontade de acertar. Pedimos permissão ao Deus nosso Pai para iniciar esse nosso pequeno bate-papo, que assim seja. Então vamos lá. Esse momento que nós estamos passando, ele é ímpar, né? Acho que a humanidade nunca teve um momento tão difícil. Se teve, eu pelo menos não me lembro, em que mudanças sociais profundas, todo um processo da luz, da alta espiritualidade, chegando à Terra de uma forma muito forte, porque nós estamos numa passagem para o 3º milênio, para um planeta de regeneração, e sabemos, pelos companheiros espirituais, todos nós, de que isso não seria uma tarefa fácil, de que isso não seria uma passagem assim tranquila, seria algo bastante trabalhoso. Mas o porquê desequilíbrios emocionais e seus reflexos espirituais? Porque mesmo nós que tivemos a oportunidade de aprender, de conhecer, de estudar, de que a vida não é uma só, de que a vida já aconteceu muitas encarnações e muitas ainda vão acontecer, nós que sabemos o quanto Deus nos ama, nós que sabemos o quanto tudo está no seu devido lugar,
assim mesmo, com todos esses conhecimentos, nós temos dificuldades para nos manter firme e forte. Muitas vezes, com uma notícia de televisão, uma notícia de jornal, de mídia social, essas coisas todas, nos abala, nos deixa aflito. Muitas vezes abala até a nossa fé. Mas será que Deus permite isso? Aí uma intuição profunda se achega do nosso ser dizendo: não cai uma folha sem a permissão do Pai. Tudo está no seu devido lugar. Mas como é difícil. Isso me lembra na época de Jesus, quando ele estava naquele momento difícil não, terrível, né? Das últimas horas de Jesus aqui na Terra, nos vem à cabeça, puxa, mas ninguém vai fazer nada. E ele que eu sofrer, tudo bem, porque eu sou um espírito imperfeito, um espírito cheio de deficiências, um espírito devedor com a espiritualidade maior, mas ele não deve nada. Ele é um espírito puro. Por que esse sofrimento? Cadê Deus? Muitas vezes nós nos pegamos em reflexões menos construtivas em função dos acontecimentos. E esses desequilíbrios emocionais precisam ser pensados, nós temos que refletir muito em cima disso. Primeiro, Deus está controlando tudo isso. Está tudo dentro daquilo em que foi planejado pelo Pai Maior. Os amigos da luz sabem perfeitamente o que vai acontecer, o que deixa de acontecer, os caminhos que o mundo tem que tomar. Nada está perdido, pois também Jesus deixou uma frase que ele dizia assim: nenhuma de minhas ovelhas se perderão, passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Isso é uma pura verdade. Então, a gente não podemos nos desequilibrar. Eu fiz umas anotações aqui assim, né, que todo esse desequilíbrio, essa energia pesada que está envolvendo o planeta Terra, eu não vou conseguir eliminar eu não tenho essa capacidade de eliminar essa psicosfera pesada que tem no planeta. Mas eu tenho a capacidade de eliminar a psicosfera pesada dentro de mim. Eu tenho condições, nós todos temos condições de mudar o nosso mundo espiritual dentro de nós. Amando muito, trabalhando, tendo muita fé, estudando bastante, perdoando, não da boca para fora, mas do fundo do coração. Olhar o próximo como nosso irmão, também, não com aquelas máscaras de persona que nós colocamos, né? Todos nós, infelizmente, usamos máscaras. E o que é pior, a gente acha desculpas. Mas nós somos espíritos imperfeitos, então a gente acaba usando essas máscaras falsas de personalidade desequilibrada. Não, esse tempo acabou. Inclusive, há uma fala muito usada nos dias de hoje, as máscaras estão caindo. E essas máscaras precisam cair de nós também. Está na hora de nós começarmos a ser nós mesmos, mas nós mesmos o lado bom, o lado que quer evoluir, pisar, massacrar, eliminar o nosso ser velho, ultrapassado, preconceituoso, cheio de verdades que não são verdades, são entendimentos que nós tínhamos que hoje não faz mais sentido. Está chegando a hora, ou já chegou a hora, de nós fazermos essa mudança total dentro de nós. E nós estamos tendo uma oportunidade de ouro, porque preso dentro do nosso lar, eu falo por mim, né, que estou preso aqui, dou aula aqui dentro de casa,
saio na rua, sim, saio, faço minhas coisas na rua, mas o meu foco é trabalhar dentro de casa, dando aula dentro de casa, transformando a minha casa numa pontinha de um centro espírita, numa pontinha de um templo espiritual. Como isso é difícil, né? Como é difícil transformar a nossa casa num pequeno tabernáculo espírita, num pequeno reduto espiritual elevado. Será que é tão difícil assim? Será que a gente não pode toda manhã fazer um evangelhozinho em casa? Toda manhã, eu falo evangelhozinho de forma carinhosa. Levantar, pegar o evangelho, dar uma lidinha, fazer uma prece. Toda manhã, toda manhã, toda manhã. Mas refletir profundamente nas palavras que lá estão escritas e convertê-las em atos e pensamentos. Eu não estou falando para você. Eu estou falando para mim. Eu estou falando para o ouvido mais próximo, que é o meu. Transformar tudo aquilo que a gente lê no Evangelho em ações e pensamentos. Primeiro, pensamentos. Porque eu tenho um texto, inclusive ele está em inglês, de um autor desconhecido, que ele diz assim: os seus pensamentos, eles vão ser o responsável pelas suas palavras. As suas palavras vão gerar os seus atos. Os seus atos vão gerar o seu destino, né? E essa sequência, ela nos acompanha há muitas encarnações. Pensar, falar e agir. Só que nós temos errado muito nesse sentido. Os desequilíbrios emocionais que nós estamos tendo nesse momento, vamos pegar o momento agora, eles podem e vão nos levar a problemas espirituais profundos. E a gente até notou assim, que os desequilíbrios emocionais podem trazer consequências espirituais de perturbação. E numa fase mais aguda, chegar a uma obsessão mais profunda, e normalmente, quando nós estamos obsediados, nós não percebemos isso. O obsediado, ele não percebe que ele está obsediado. Sabe aquela pessoa que bebe por vício, e alguém pergunta para ele: você bebe? Não, só social. Ele não admite, às vezes ele nem consegue admitir isso, ele não consegue sentir de que ele é uma pessoa viciada em álcool, ele não tem. Eu falei o álcool porque é uma coisa muito, muito comum, muito popular, então, né, mas existem outros vícios. O vício da bebida alcoólica, o vício da droga, o vício do sexo, o vício do fumo, há uma infinidade de vícios, o vício do jogo, o vício dos comportamentos não muito elegantes, daquele que a gente gosta de, como é que eu vou dizer, da falsa impressão que a gente tenta convencer as pessoas de que somos bonzinhos, e nós não somos. Nós somos espíritos em evolução e deveríamos ser sinceros conosco mesmo, em primeiro lugar. Então, a perturbação que pode gerar uma obsessão é um negócio muito grave. Ainda mais que nós estamos presos dentro de casa, isso pode nos gerar problemas, porque nós vamos baixar o nível vibracional do nosso lar, isso vai gerar uma bola de neve de problemas. Vamos pôr um basta nisso. Como? Primeiro, vigiar os pensamentos. Segundo, vigiar a nossa forma de falar. Vigiar os nossos atos. Que trabalheira? Pois é uma trabalheira, mas estamos dentro de casa, então dá para nós treinar, né? Dá para nós treinarmos bastante isso, para que não entremos nesses problemas espirituais. Nós já temos condições de fazer isso. Lembrando sempre que a espiritualidade está à nossa volta, tanto a espiritualidade superior, como os irmãozinhos desequilibrados. Estão aproveitando, tanto um quanto o outro, aproveitando a chance. Quando nós baixamos nosso padrão vibratório, nós atraímos, eles não têm culpa, não podemos e não devemos e não vamos transferir a responsabilidade para os amigos espirituais desequilibrados. Em forma alguma.
Eles apenas são atraídos, como a mariposa é atraída pela luz, como os insetos são atraídos por algo que não tem um odor muito agradável. Depende de nós, depende somente de nós. Por isso nós vamos elevar o nosso padrão vibratório, com a prece, com a ação, com o trabalho. E vamos, com isso, fazer com que a espiritualidade superior encontre em nós alguém para interagir. Porque por mais que nós estejamos isolados, nós temos pessoas à nossa volta, sejam parentes, alguns amigos, as nossas conversas pelas redes sociais, e nós vamos interagindo com outras pessoas. Há muitos que não estão presos em casa, têm que sair para trabalhar. Ótimo! Então vamos trabalhar essas nossas emoções dentro de um contexto espiritual. Como? Tratar emoção num contexto espiritual. O que é isso? As emoções, elas são frutos daquilo que está reagindo à nossa volta. Se coisas boas começam a nos bombardear, a gente arruma um emprego novo, ninguém que arruma um emprego novo fica chateado, fica feliz. Uma notícia que foi agradável de alguma coisa nos deixa muito feliz e automaticamente eleva o nosso padrão vibratório. Mas uma notícia que não é agradável, uma perda de emprego, uma perda de ente querido, que hoje está acontecendo bastante em função dessa pandemia. Claro que as pessoas não estão desencarnando só por causa da pandemia. As pessoas parece que esqueceram que existem outras doenças que as pessoas desencarnam. Não é só o tal do Covid. As pessoas, por incrível que pareça, as pessoas continuam desencarnando de problema no coração, de problema no rim, de acidentes. As pessoas continuam desencarnando. O Covid não é o fim do mundo. Ele é apenas um problema que está girando no mundo. Infelizmente, algumas pessoas estão se aproveitando politicamente disso, algumas pessoas estão se aproveitando financeiramente com isso. É uma pena, é uma pena. O mundo ainda não está espiritualizado, mas nós temos a obrigação de nos espiritualizarmos, porque a nós já foi dado a informação da doutrina espírita. A nós já foi ensinado. Então nós temos obrigação de nos modificarmos dia após dia, para que não entramos nesses desequilíbrios emocionais e, consequentemente, não caímos em armadilhas espirituais que podem nos prejudicar. Nós vamos sim vencer, mas vencer o bom combate. Quando nós estamos falando de vencer o bom combate, é interessante isso, porque eu fico pensando, puxa vida, mas nós temos tantos livros maravilhosos espíritas que nos mostram tantas histórias com H, né? HI, história verdadeira, ou às vezes histórias, uma fábula que nos leva a um raciocínio, a um pensar, a refletir. Isso é uma coisa interessante porque, caramba, com todo esse material que está à nossa volta, e a gente, é difícil fazer a mudança. Se a gente voltar, vamos lembrar dos apóstolos que estavam do lado de Jesus, ali, ó, tete a tete com Jesus, recebendo como em primeira mão os ensinamentos, sendo as pessoas assim muito queridas por ele naquele momento, porque eles iam ser os primeiros divulgadores da Boa Nova. Essas pessoas tinham receio, a fé, duvidavam, tinham medo. Por isso, eu não estou com isso justificando que, tá vendo? Se eles que eram os discípulos erraram, eu também vou errar. Isso é verdade.
A gente também vai errar. Só que nós não podemos mais ficar nesta roda viva, começa e volta, até quando? Porque eles podem ter vacilado, mas eles venceram. Se nós estudarmos espiritualmente o contexto de cada um deles, hoje, eles são todos espíritos de altíssima envergadura. Eles venceram. E nós também temos que vencer, e nós também vamos vencer. Com a prece, com a vigilância, com a luta, com o trabalho, cada um dentro das suas possibilidades. Esse momento o planeta está em transição. E essa transição, eu vou fazer um exemplo que o Divaldo colocou uma vez, é muito parecido com a limpeza de uma casa. Ninguém faz limpeza de uma casa sem mexer, sem tirar os móveis do lugar, né? A gente já até usou essa historinha como exemplo em algumas oportunidades. Pega as cadeiras, põe em cima da mesa com as pernas para cima, bate o tapete lá fora, empurra o sofá, abre armário, arranca um monte de coisa que a gente fica guardando, aquela energia pesada, densa, guardar para quê? Guarda aquilo que realmente você precisa, e aquilo que você não precisa, é uma roupa, doa, doa, aquilo lá, isso tem algum valor, não tem valor para ninguém, então vamos levar isso para um descarte de alguma forma e vamos limpar toda a nossa casa, jogar aquele né, o chão, os móveis, deixar tudo limpinho, depois pôr tudo no lugar. É o que está acontecendo agora, está sendo feito essa mudança toda. É nesse momento, não quer dizer que quem está desencarnando por Covid é porque era espírito que tinha que ir embora e vai para outro planeta. Não é nada disso. Essa doença ela está sendo apenas oportunista, e se a pessoa que desencarnou pelo Covid, ela não foi um vacilo da espiritualidade. Ela desencarnou pelo Covid porque a espiritualidade usou essa ferramenta. É necessário que o mundo tenha escândalos, mas ai daquele que venha a cair em escândalo. Palavra de Jesus. Então aquela pessoa, ela precisava desencarnar. E o processo de desencarne dela se operou por ali, porque ela precisava viver aquela experiência. Os seus familiares precisavam viver aquela experiência. Simplesmente isso. Estou falando dos que desencarnaram verdadeiramente desse momento aí, dessa pandemia que está aí. Não é um acaso. Nós aprendemos no Espiritismo que o acaso não faz sentido, ele não se encaixa dentro de um entendimento de um Deus supremo, de um Deus que sabe tudo, que está por dentro de tudo, no universo todo. Então tudo tem uma razão de ser. Falar isso para os outros é muito fácil. O duro é falar isso para nós mesmos. Olhar para dentro de nós e utilizar desses recursos dentro de nós. Então, o objetivo desse meu pequeno bate-papo aqui é justamente a reflexão de que não vamos perder a fé, não vamos nos deixar abalar, não vamos ai meu Deus, vamos pensar assim, não vamos que palavra que eu posso encaixar, que vai encaixar bem bacana nesse pequeno bate-papo? Não vamos ter medo, não vamos relaxar, vamos ter fé, vamos amar bastante, trabalhar o máximo que a gente pode, fazer o possível, porque daqui a pouquinho nós estamos fazendo o impossível, não sei, mas lembrar que esta vida, ela é só mais uma. Daqui a pouco essa vida acaba, seja por um jeito ou pelo outro. Jesus falou isso.
Não vamos guardar tesouros na terra que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói, mas vamos guardar tesouros no céu. O que é guardar tesouros no céu? É guardar dentro de nós, com o aprendizado, com os atos. É difícil, sem dúvida nenhuma que é difícil, mas vamos nessa luta de cair e levantar, cair e levantar. Daqui a pouco a gente percebe que a gente não cai mais, dá uns trupicão, mas vamos seguindo. As pedras vão aparecendo no caminho, e nós vamos jogando ela para o lado e vamos seguir em frente. Sabe? Esse tema, ele é um tema um pouco... Ele é abrangente, ele é muito abrangente, porque quando eu falo em desequilíbrio emocional, eu quis focar o momento, mas ele encaixa em toda a nossa vida, para todas as nossas coisas. E o desequilíbrio leva à perturbação espiritual, não resta a menor dúvida, nós sabemos disso. E esse desequilíbrio, levando a uma perturbação espiritual, leva à doença. Exatamente. O nosso corpo físico não estando legal, nós baixamos, agora é moda, né? Baixamos nossa imunidade. Quando a gente baixa a nossa imunidade, nós ficamos mais sujeitos às doenças. Então, se olharmos por um lado espiritual, que é o que nós devemos, nós vamos nos melhorar. Mas se não quiser, olhe pelo lado físico. Vamos fazer o melhor, manter firme. É todo nosso direito de chorar a dificuldade. É um direito nosso de orar, as lágrimas correrem aos nossos olhos por algo que acontece e que não está nos deixando feliz. Isso não é problema. A perda de um ente querido, seja ele qual for o ente querido, é algo que nos dá uma angústia grande dentro do nosso coração, sem dúvida nenhuma. Mas não vamos nos deixar cair. Vamos manter firme, orar bastante, procurar na nossa vida fazer o que nós pudermos fazer de melhor para nós e para os que estão à nossa volta. E vocês vão percebendo que, na medida que isso vai acontecendo, os que estão à nossa volta vão se ampliando, vão se ampliando, vão se ampliando. Porque a necessidade primeira é modificarmos o nosso ser. Nós não vamos mudar o mundo, pode esquecer. Nós não vamos mudar ninguém. Nós precisamos mudar a nós. E na medida que nós mudamos a nós, nós servimos de exemplos para que o outro que tem livre-arbítrio decida, tome a decisão, né? Se vai mudar ou não. Tá? E é mais ou menos isso que eu queria bater um papo. O reloginho aqui diz que já está chegando no final. A espiritualidade está presente. Jesus não descansa de ajudar a humanidade. E Deus, nosso Pai, sabe perfeitamente o que está fazendo. Agora depende de nós darmos o primeiro passo. Essa frasezinha, esse texto a gente recebeu é um texto grande que agora eu vou mandar ele para o seu Astolfo, lá da revista online oconsolador.com.br, para que ele publique. E esse texto, um companheiro espiritual ajudou a gente numa intuição, e preciso só corrigir o português, corrigir algumas coisinhas e mandar para frente, para ver se pode ajudar alguma pessoa que, ao ler o título, ao ler o texto, ache nesse texto algumas palavras que possam dar a ele uma seta, um caminho, uma solução. Não digo solução, porque solução eu não tenho essa capacidade, mas dá umas luzinhas lá dentro para a pessoa encontrar um caminho para resolver as suas dificuldades. Mas quem vai resolver somos nós.
não esqueçam, os amigos espirituais ajudam, os amigos espirituais intuem, os amigos espirituais coisas extraordinárias. Eu vou contar uma historinha. Eu levantei ontem e estava ainda assim, eu deitado na cama, eu gosto muito de assistir os vídeos do Divaldo, todos que me conhecem sabem o quanto eu amo o Divaldo e o Chico, eu tenho verdadeira paixão por esses dois senhores. Comecei a ver um vídeo dele que ele fala do tempo em que ele conheceu o Chico. Eu fiquei vendo aquilo e me emocionei, como sempre, a gente se emociona com os casos assim, quase meia hora de vídeo, e ele falando do Chico. Então, quando terminou, eu pus o telefone, fechei os olhos, e num dado momento a impressão que eu tive é a figura do Chico. Aí eu fiz uma prece. Bom, Chico, eu não tenho esse mérito de você estar aqui de forma alguma, mas se você veio aqui, ou se você mandou uma energia para mim, me dá um sinalzinho, né? Sei lá, alguma coisa que fala, olha, deu, né? Não aconteceu nada. Eu levantei, toda manhã há anos eu faço isso, eu saio com meus cachorros para passear aqui nas ruas do condomínio, ando com eles e tal. Aí pus um short, uma camisa e fui passear com meus cachorros, andei, cumprimentei as pessoas, para lá e para cá, voltei para casa, dei comida para os cachorros e tudo, e de repente eu precisei enfiar a mão no bolso, que eu tinha, que estava procurando um negócio, falei, mas cadê o bolso do meu shorts? Eu pus os shorts ao contrário. Passei para o condomínio, andei para cima e para baixo com os shorts invertidos, né? Aí eu falei, bom, não sei se esse é um sinalzinho de que a gente pode ter recebido, pode ter tido a graça de receber uma vibração de espírito maravilhoso, que é mera, né? Comecei a rir da minha cara mesmo. Ali mesmo na cozinha, eu tirei os shorts, inverti, botei ele de novo. E foi engraçado porque no vídeo do Divaldo, ele contava muita coisa engraçada do Chico, como bom mineiro que o Chico era. O Chico era muito engraçado, ele era muito brincalhão, como o Divaldo também o é, né? Muito, ele era muito engraçado. Eu ri muito comigo mesmo, da minha idiotice de ter colocado os shorts invertidos, né? Mas tá tudo bem. Vamos lá. Agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vou pôr a mesma música. E vamos lá. E assim, encerrando esse nosso pequeno bate-papo sobre os desequilíbrios emocionais que nós precisamos, seja sozinho ou com a ajuda de terceiros, ajuda de profissionais, equilibrar-nos em busca de um ser em que a espiritualidade seja a nossa primeira necessidade. A busca dos ensinos de Jesus venha em primeiro lugar. Agradecer aos amigos espirituais que aqui estão, que nos ajudaram com esse pequeno bate-papo, e que possam eles, juntamente com todo esse mundo espiritual de luz, levar para o planeta Terra todo um pouco de paz, discernimento, equilíbrio para o nosso Brasil, que está precisando muito, para os médicos e enfermeiros, que são os grandes heróis do momento, para as escolas, porque sem educação, como nos ensinou Kardec, nós não somos nada. Para os templos religiosos que possam levar o ensino de Jesus e a compreensão de Deus para todos os corações em forma de amor. Para os nossos amigos, para aqueles que ainda se colocam como os nossos inimigos, e que de nossa parte não tenhamos inimigos. Para os nossos entes queridos,
a nossa vibração de paz, de amor e equilíbrio para a nossa casa, oh meu Deus, e por fim por nós. Não esqueçam de nós, pobres seres, ainda presos que somos em verdades que já estão superadas, pobres seres que somos presos em situações que não nos ajudam em nada. Meu Deus, que possamos abrir os olhos e enxergar o caminho de luz que nos espera e trilhar esse caminho, sabendo que ele tem espinhos, pedras, mas trilhar com muito amor, que logo tudo isso fica a alegria, a paz e muito amor no coração de cada um de nós. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e fiquem todos na paz do Divino Mestre.